Olá novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, dessa vez a aula do 7º ano. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre a questão da escravidão negra e principalmente das formas de resistência. Eu sou o professor Ananias Neto, gostaria de lembrar para vocês que essa é uma aula de revisão de um conteúdo que possivelmente vocês já trabalharam no ano passado, lá no 6º ano, que a gente vai revisar para que vocês assimilem o conteúdo da melhor maneira possível. Vamos lá, gente. Vamos ao tema da aula de hoje. Aula de hoje, África de todos nós. Basicamente, a gente vai refletir um pouquinho sobre as formas de resistência à escravização negra no Brasil. Vamos lá, gente. Vamos usar o primeiro slide para a gente compreender a aula de hoje. Diz o seguinte para a gente. Resistência negra. Prestem atenção nessa palavra importante, 7º ano, resistência. Quero que vocês reflitam nessa palavra. Quando a gente voltar, a gente vai explicar um pouquinho mais como é que se deu essa resistência negra à escravidão, na escravização. Como já falei para vocês que participaram da aula anterior, já viram um pouquinho sobre a questão da resistência e basicamente sobre os quilombos. A gente vai trabalhar mais especificamente na aula de hoje sobre os quilombos. O que era quilombo? Em muitas localidades, o quilombo era chamado de mocambo. Em algumas regiões aqui do Amazonas, em algumas cidades, existem algumas comunidades rurais que têm o nome de quilombo e de mocambo. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa palavra, e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá, gente, vamos ler um pouquinho a definição de quilombo. Quilombo, ou mocambo, é o nome dado no Brasil a locais de refúgio de escravizados. Vamos lá, gente. Refúgio de escravizados fugidos. Geralmente de engenhos ou fazendas durante o período colonial e imperial, que representava o símbolo da resistência negra à escravidão brasileira. Então, gente, a gente está compreendendo que o quilombo é um refúgio de escravizados fugidos, que de certa forma conseguiam escapar dos seus senhores, geralmente era senhor de engenho ou até mesmo fazenda, e se estabeleciam em locais afastados, geralmente de difícil acesso, e ali construíam comunidade de ajuda mútua. Vamos lá, gente. Geralmente o quilombo se instalava em regiões de mata ou montanha, difícil acesso. Aí vocês perguntam para mim, professor, por que eles instalavam em áreas de difícil acesso? Justamente, pessoal, para dificultar a ação do senhor na hora de capturá-los. Então era por isso que eles se instalavam em locais de difícil acesso. Geralmente em montanhas ou até mesmo em locais altos, justamente para eles avistarem ao longe quando uma tropa de resgate vinha para destruir esse quilombo. Então, gente, a gente vai estudar a partir de agora alguns quilombos célebres que ficaram famosos. Inclusive, eu creio que vocês, em algum momento da vida escolar de vocês, já leram, já ouviram falar sobre esses quilombos. Inclusive, um exemplo aqui da nossa região. Ok, gente? Vamos lá adiante para a gente entender o que a gente está falando. Vamos lá. Nesses quilombos, nesses locais de difícil acesso, nesses refúgios, era praticado a economia de subsistência. Professor, o que é economia de subsistência? Provavelmente vocês já devem ter visto algo na aula de geografia, que a economia de subsistência é quando você produz tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Você consome o que você planta e dessa forma você consegue o sustento dessa comunidade. Ok, gente? Em alguns quilombos também, algumas raras exceções, a atividade do comércio era bem aquecida, mas isso era muito difícil de acontecer, justamente porque eles eram isolados e não tinham contato com outros quilombos, ou até mesmo com outras regiões. Vamos lá, gente, adiante, vamos compreender um pouquinho sobre o que o texto fala para a gente, no mesmo slide. Lá os escravos, ou escravizados, tá, gente? Viviam em liberdades e criavam novas relações sociais entre si. Se relacionavam entre si. Vamos lá, gente. A maioria teve existência curta. Por quê, gente?
Porque quando eram descobertos, geralmente os senhores montavam pequenas expedições militares com o objetivo de reprimi-los e fazer com que fossem incentivados ou não fossem incentivados a existência de outros núcleos de quilombo. Adiante, muitos existiam no Brasil e centenas deles ainda existem, formando o que hoje chamamos de comunidades quilombolas ou remanescentes quilombolas. O que vem ser remanescentes quilombolas? Justamente são descendentes diretos ou indiretos desses refúgios antigos que se estabeleceram. Existem inúmeros desses chamados remanescentes quilombolas. Aqui na região é comum você ver algumas comunidades de remanescentes quilombolas. E são amparadas por lei, diga-se de passagem. Vamos lá, gente, adiante na cartela. Vamos lá, gente. Vamos estudar um pouquinho e vamos conhecer como é que foi a relação que se deu no Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares. Onde é que ficou esse Quilombo dos Palmares? Professor, eu já vi falar no Quilombo dos Palmares, o senhor já falou em aulas anteriores. Eu gostaria de saber onde é que fica, como é que foi construído, quem liderou esse quilombo, e a partir de agora a gente vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Vamos lá, vamos ver o que o slide fala para a gente. Onde é que ficou localizado o Quilombo dos Palmares? Ficou localizado na chamada Serra da Barriga. Anotem esse nome. Serra da Barriga é onde era localizado o Quilombo dos Palmares, que hoje fica no interior de Alagoas, que antigamente era a capitania de Pernambuco, na época do Brasil colonial. Foi um dos mais importantes quilombos da história do Brasil. Eram formados por escravizados fugidos, os chamados quilombolas, das fazendas das capitanias da Bahia de Pernambuco, e tornou-se um símbolo da resistência negra à escravidão. Quando se fala em quilombo, a primeira coisa que vem à cabeça é o mais célebre dele, que é o Quilombo dos Palmares. Vamos lá, gente. Para a gente concluir o raciocínio, constituído no final do século XVI, teve seu auge na segunda metade do século XVII. Olha só, gente, durou quase um século o Quilombo dos Palmares. Gerações e gerações de líderes conseguiram consolidar o Quilombo dos Palmares até ser totalmente destruído pela ação dos fazendeiros que temiam que esse quilombo pudesse crescer ao ponto de ameaçar o seu domínio sobre os escravizados. Vamos lá, gente, vamos entender um pouco mais sobre a questão da resistência negra e os quilombos. Vamos lá. Quilombos urbanos. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que vem ser um quilombo urbano. Urbano, como vocês sabem, são inteligentes, estudam geografia, quer dizer cidades. O centro urbano é o centro da cidade. Quando você fala comunidades de quilombolas urbanos, vocês logo vem à cabeça comunidades quilombolas nas cidades. Aí vocês perguntam, professor, como assim? Não estou entendendo. O senhor falou ainda agora que o quilombo geralmente é em local escondido, né, refúgio. Como é que o senhor fala que existem quilombos nas cidades? Geralmente se instituía, gente, de uma forma colaborativa para que esses negros conseguissem, de certa forma, se estabelecer refugiados dentro de cidades. Aqui em Manaus, por exemplo, gente, a gente tem uma comunidade quilombola bastante famosa, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é a comunidade de São Sebastião, ali na Praça 14. É uma comunidade de remanescentes quilombolas, descendente diretamente de escravos fugidos. Daqui a pouco a gente vai compreender um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá. Comunidades quilombolas. Muitas comunidades quilombolas resistem até hoje, tanto no campo quanto nas cidades de todo o Brasil. Na nossa capital, Manaus, aqui em Manaus, como eu falei para vocês, existe o segundo quilombo urbano do país, título recebido lá em 2014, localizado na zona sul de Manaus, na rua Japurá. Quem tiver curiosidade de conhecer, eu recomendo, no bairro Praça 14. Olha só que legal, professor, não sabia disso. Existe um quilombo aqui na cidade de Manaus que resiste até hoje. São chamados de remanescentes quilombolas.
Vamos entender um pouco mais sobre ele, gente. O quilombo urbano do Barranco de São Benedito existe, olha só, gente, há quanto tempo existe? Há 126 anos. Ou 127, eu creio que já atualizou esses dados. Naquele lugar, foi formado a partir da vinda de uma escrava do estado do Maranhão, que veio fugir do Maranhão para cá, e que teve guarita do governador na época, o negro maranhense, Eduardo Gonçalves Ribeiro. Eu recomendo para você que tiver a oportunidade, quando essa pandemia passar, obviamente, de conhecer o Museu Casa Eduardo Ribeiro, muito importante, que dão mais subsídios sobre como é que uma pessoa negra conseguiu ascender ao poder aqui no Amazonas e conseguiu, de certa forma, dar guarita para uma negra que hoje ajudou a formou o Quilombo Urbano Barranco de São Benedito. Vamos lá, gente. Essa escrava, Dona Maria Severa Nascimento Fonseca, chegou a Manaus já liberta, trouxe a família e uma imagem de São Benedito que virou símbolo do quilombo. Portanto, gente, a gente tem um exemplo bem claro de um remanescente quilombola aqui no centro da cidade de Manaus. E é interessante você conhecer isso, porque quando você conhece a sua história, você passa a se conhecer um pouco melhor. E como diz o nosso Gilberto Freire, o povo brasileiro tem um pé na aldeia e um pé na senzala. Professor, o que significa isso? Que a gente é diretamente descendente, tanto de negros quanto de escravizados. A gente dá para notar pelo nosso biótipo. O biotipo do amazonense é geralmente uma pessoa de estatura baixa, com cabelo liso, que tem traços indígenas bastante peculiares, que formam a nossa sociedade que a gente conhece hoje. Então, gente, é interessante a gente conhecer a nossa história, conhecer de onde a gente vem, para a gente valorizar quem a gente é. A gente não pode ter vergonha do que a gente é. A gente não pode se sentir ofendido por ser chamado de índio, a não ser se for de forma pejorativa, justamente falando para lhe ofender. Aí sim você tem que buscar o seu direito, mas para isso é essencial que você compreenda a sua história. Tudo bem, gente? Conseguiram compreender o que a gente quer passar? Vamos adiante agora. Agora vamos adiante para a nossa dinâmica local interativa, que é onde a gente vai exercitar, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que a gente passou. Vamos exercitar. Agora é a hora da nossa DLI. Ok, gente? Vamos lá. Eu trouxe algumas questões para vocês vão ler, refletir, e eu gostaria muito que vocês interagissem no nosso chat, que vocês respondessem a atividade via chat. Gostaria muito também que vocês escrevessem o nome da escola de vocês, de onde vocês estão falando, se é aqui de Manaus, se é do interior do Amazonas. Vamos interagir, que esse é o momento que a gente vai utilizar justamente para conhecer de onde você é e que você possa compartilhar também uma experiência. Ah, professor, eu conheço o Quilombo Urbano de Manaus, lá o Barranco de São Benedito, já fui lá, moro próximo a isso, moro próximo à Praça 14, conheço, ou moro na Praça 14 e não conhecia essa história do meu bairro, gostaria de conhecer um pouco mais, gostaria de compartilhar um pouco mais dessa informação. Ok, gente? Vamos lá agora, eu trouxe umas perguntas para vocês, a gente vai refletir um pouquinho sobre elas e em seguida eu vou retornar para a gente conversar sobre. Vamos lá, gente. Pergunta: o que eram quilombos? Expliquei para vocês o que era quilombos. Para quem pegou a aula anterior também sabe o que é quilombo. E o que eles representavam. Se vou responder isso para mim, tá, gente? O que eram os quilombos e o que eles representavam. Próxima questão diz o seguinte para a gente. Explique o que as pessoas que habitam as comunidades quilombolas buscam atualmente. Ok, gente? Vocês vão responder, vão interagir com a gente e daqui a pouco a gente vai voltar para interagir um pouco melhor. Ok, gente? Vamos lá.
estamos de volta no nosso momento de interatividade, onde eu gostaria muito de ler a resposta de vocês, de interagir via chat. Gostaria demais que vocês interagissem comigo, falando de onde você fala, que escola que você estuda, quem você é e qual é a resposta que você dá, para a gente perceber o quanto você conseguiu assimilar esse conteúdo. Ok, gente? Gostaria de compartilhar para vocês aqui as questões que a gente vai trabalhar agora, mais uma vez. Vamos lá, gente. Na tela, as questões. Primeira questão, são duas perguntas. Basicamente, o que eram os quilombos, que eu expliquei para vocês, e o que esses quilombos representavam. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui, a Pietra Azevedo fala o seguinte para mim, que eles representavam sobrevivência negra para fugir dos seus senhores. Sim, gente, está correto. Representavam uma forma de resistência à escravidão. Vamos lá. O Elionai Martins fala que representava uma forma de resistência bastante comum na época da escravidão no Brasil. É isso mesmo, gente. Estou vendo aqui que vocês estão interagindo e isso, de fato, me deixa muito contente, porque significa que vocês estão assimilando o conteúdo, colocando em prática o que vocês estão aprendendo. Ok, gente? Vamos lá agora na resposta da primeira questão. Vamos entender um pouco mais, vamos discutir sobre ela em tela. Resposta, a primeira questão, que basicamente era o que eram os quilombos, diz o seguinte, que eram refúgio dos escravos, escravizados, fugidos dos engenhos e fazendas durante o período colonial da história brasileira. Então, gente, o que eram quilombos e mocambos eram refúgio de escravizados fugidos. Se cair numa prova, daqui a pouco vocês vão voltar ao ensino presencial, a gente espera que seja em breve. Se cair numa prova, daqui a pouco, daqui a alguns anos, em vestibulares e Enem, o que eram quilombos, vocês vão se lembrar da aula do professor Ananias aqui em tela, que diz o seguinte, quilombos eram refúgios de escravizados fugidos. O que esses quilombos representavam? Vamos lá, gente, vamos entender um pouco mais do que eles representavam em tela aqui. Quilombos representavam, além de um local de fuga, uma forma de abrigo e proteção. Os escravizados africanos, ou brasileiros, muitas vezes fugiam da fazenda entre o século XVI e XIX e se abrigavam nos quilombos para se defender do sistema escravista e resgatarem a cosmovisão africana e os laços de famílias perdidos com a escravização. Representava uma forma de resistência, uma luta contra a dominação, e os quilombos representavam muito bem isso. Tanto é que existem remanescentes quilombolas até hoje. Faz parte da nossa cultura, da nossa ancestralidade negra. Ok, gente? Agora vamos para a segunda questão, para a gente entender um pouco mais. Também uma questão subjetiva, que vocês vão pensar e responder para a gente, que diz o seguinte, segunda questão. Explique o que as pessoas que habitavam em comunidades quilombolas buscam atualmente. A gente já falou, debati para vocês que existem muitos desses remanescentes descendentes de comunidades quilombolas. O que eles procuram atualmente? Vamos lá, gente. Vamos entender o que eles procuram, por favor. O que eles procuram? A resposta é o seguinte. Essas comunidades de quilombolas urbanos buscam reconhecimento de sua identidade e a segurança jurídica de seus direitos à propriedade para romper o ciclo de segregação espacial, já que, comumente, negros, indígenas e pobres têm direito de viver em espaços bem localizados e cerceados, são tirados do direito desde habitarem aquele local que durante muitos anos e até séculos habitavam ali. Então, o que esses remanescentes quilombolas desses quilombos urbanos buscam atualmente? Buscam reconhecimento, porque, afinal de contas, fazem parte da nossa história e estão naquela localidade durante muitas gerações. A gente sabe que no Brasil existe uma problemática muito séria que é chamada apropriação fundiária. Muitas pessoas se apropriam de terras tradicionais para fins comerciais. E essas comunidades buscam reconhecimento para ter o direito à terra assegurado. Ok, gente? Estão conseguindo compreender o que significa
ser quilombola no dia de hoje é a luta pelo direito à terra. Luta pelo direito à terra. Isso é muito importante e é interessante que vocês tenham isso em mente, que consigam compreender a nossa história, que pensem de forma diferente, modifiquem sua forma de pensar e amadureçam através do conhecimento histórico. Porque isso é estudar história e conhecer a história. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no chat, questionar, fazer perguntas para os nossos professores plantonistas. E eu espero que na próxima aula possamos estar de volta para refletir em cima de novos conteúdos, em cima do saber histórico. Ok, gente? Então, por hoje é só. Fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.